Ai, Tiessa, mas aí ele tá falando porque ele é uma mulher, ele é a Júlia, ele é isso, ele é aquilo. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu não vou. Porque, de novo, se o Haluka estiver usando dessa pauta, se ser um homem trans sempre foi uma brincadeira, aí você volta no meu último vídeo, que eu falei tudo que eu tinha pra falar, do quão errado isso é. Porque a gente não é uma brincadeira, sabe? Pessoas trans não é uma brincadeira. Não é legal ser trans nessa sociedade. Eu falei isso no último vídeo. Toda essa treta, mas principalmente a dinâmica narrativa, tem sido um ponto importante a se observar, principalmente pela criação de um dilema moral em torno das pautas, principalmente no caso Haluka e em um caso recente em torno da pseudociência, o metaforando, exercendo cada um a sua relevância nas suas devidas pautas, mas com olhares comuns a alguns modos de agir, frisando uma necessidade de preservar uma autoimagem, já que é claro também que um canal grande não colocaria em xeque todo o seu conteúdo por visualização, certo? A grande questão é que em ambos os casos a sua ação a terceiros acabaram se voltando contra si em dado momento. Não por estarem certos ou errados, mas sim pela sua ausência ao ato do erro e de reconhecê-lo em si. Mas afinal, o que esses casos têm em comum? Em ambos os casos, uma ação foi feita com o propósito de se autopreservar, proteger o que lhes foi violado. Foram colocados, sendo no caso Haluka, o suposto assédio e a atual razão focalizada, a revelação do seu sexo biológico. E no caso do metaforando, a qualidade científica das microexpressões faciais, assim como o caráter do seu conteúdo, também presente no caso Haluka. Acredito que eu não preciso entrar muito em detalhes acerca do que realmente aconteceu em cada caso, já que existem vídeos mais do que suficientes sobre o assunto também. O ponto aqui é simplesmente tratar as estéticas sociais em torno desses casos. No caso Haluka, as tais alegações, acusações, além da exposição da informação pessoal de ambos, que partiram do próprio Haluka, acabaram por entregar o seu objetivo contrário dessa ação, um apoio ao Jean em vez do seu julgamento, contando também em consideração as retratações seguintes que não retratam nada, apenas reforçando um senso comum de apoio de que o Halucão tá louco das ideias. Já no caso Metaforando e Santinelli, segue a narrativa da pseudociência, que com o vídeo contrariando o então conhecimento apresentado pelo Vitor, demonstra em suas retratações, os vídeos respostas, uma qualidade questionável de suas fontes, utilizando um suposto conhecimento que se diz ser de entendimento comum, que no fim acaba por dificultar o que de fato representam essas microexpressões, bem como seu status acerca da posição desses fatos, que validam as suas afirmações. Afinal, todo mundo é especialista naquilo que se diz respeito exclusivo, contrariando todo o seu conteúdo apresentado até então, assim como no caso Haluka, alegando uma suposta difamação, que no fim não levou a nada, apenas reforçando um senso comum de que o metaforando tá loucão das ideias. Até onde se sabe, a partir das evidências apresentadas até então, quaisquer acusações relacionadas ao Jean parecem vir frutos de manipulações, distorções narrativas, com objetivo puro e simplesmente de entretenimento, havendo a partir dele um leque de pessoas presentes nesse mesmo contexto, descrevendo olhares totalmente desconexos do que é demonstrado por seu acusador, por seu amigo, fazendo com que o Jean consiga estabelecer uma narrativa social que ainda permanece estática em um mesmo sentido, relevantemente visíveis nos atuais números presentes em seu canal, que mesmo hoje
ainda continua sendo ridicularizado por seu acusador. Havendo, no caso Santinelli, uma situação parecida, através do seu processo e a exibição dessa intimação que partiu por parte do Santinelli, contribuindo para uma contradição acerca do conteúdo já mencionado do Metaforando e a sua falta de reconhecimento na humildade em relação à ciência comportamental, que no fim acabou dando visibilidade ao Santinelli, relevantemente visíveis nos atuais números presentes em seu canal, que mesmo hoje, mesmo que de forma sutil, ainda é passível de ridicularização por seu acusador. É claro que os casos têm as suas distinções. O fato explorado é o efeito de causa nesses dois contextos, que assim como no atual caso, manifesta um movimento de massas. Não por parte dos criadores em si, mas por aqueles que nem mesmo os seguem, dando uma suposta contribuição, uma recuperação através desse apoio, dessas visualizações, inscrições, comentários, gerando a partir dessas massas um suposto ideal moral, um conceito de bem e mal, que muitas vezes é utilizado para se propagar uma narrativa de ódio, que pode, dependendo do caso, soar desproporcional. Um exemplo recente é o caso Filó e o fim do canal do senhor Nilson Isaías Papinho. A questão é que não necessariamente isso é algo positivo ou negativo, vai de acordo com as suas circunstâncias e como se recebe esses olhares, seja tendo um preparo ou não, podendo ascender ou se ver imerso em um tipo de abandono. O problema desse suposto ajudar é que muitas vezes, ao tentar avaliar uma situação, a bússola moral acaba sendo distorcida a partir daquilo que é apresentado como uma imagem e seus estereótipos de apreço social, como o caso Filó, que com a fofura de uma capivara silvestre distorceu os reais interesses das discussões dessa pauta que é tão importante. Ou, por exemplo, o Isaías Papin com a famosa Amoeba, que logo em seguida estava sendo falado e taxado como pedófilo, fruto de mentiras maliciosas, movimentando uma hipocrisia social, com o objetivo de estimular um falso senso de justiça, muitas vezes associadas a algum tipo de satisfação, aprovação, parte de um coletivo em prol de uma causa significativa maior, causando também, em consequência, o efeito contrário, sendo passíveis de manipulações de narrativa com o objetivo de excluir socialmente esse indivíduo notado. E digo isso porque, no fim das contas, quem realmente acompanha o canal do Isaías Papinho? Eu mesmo me incluo nessa conta. O ponto é que, assim como ocorre com o Edinaldo Pereira, o Bruce, o artista, as tendências na internet costumam levar um olhar de entretenimento acerca dos conteúdos postados diariamente, buscando encontrar esse próximo, esse seguinte, que no fim leva a uma suposta reparação histórica, aquela chance de ouro, como o Bora Bill ou o Caneta Azul, sendo passível de ser levado como um músico sério, sendo substituído pelo próximo e trocado pelo seguinte a ele, algo que ocorre exponencialmente de tempos em tempos. Qual será o próximo? E por que a gente vê todos esses vídeos? Talvez você que chegou aqui através dessa thumb saiba me dizer. O caso atual manifesta mais uma narrativa de movimento de massas, que até então não parece estar fazendo mais do que isso, sem ter uma direção concreta, uma suposta tentativa de colher histerias coletivas para um entendimento de um objetivo específico, para atingir um ponto, que em seu fim acaba ferindo seus próprios interesses, usando da autoimagem uma suposta exibição de si quando se é observável a fantasia, utilizando-a de forma a blindar-se dos estigmas sociais, alimentando o próprio ego na expectativa de se livrar de uma falsa perspectiva ideal de si. É provável que eu não repita esse vídeo, mas quem sabe o próximo.